Cá estamos nós nos Ansas mais uma vez para lhe trazer um tema diferente e de certeza absoluta que vai ser do seu gosto, porque hoje vamos falar com alguém entendido em terapias. Imagine só, terapias que não são mais do que uma procura por qualidade de vida, quem não a quer. Portanto, aliviar os males, as dores, enfim, entre outros aspectos, a terapia atualmente está presente na nossa vida e nós procuramos realmente que essa vida seja um tanto melhor e, quando é feita por quem sabe, melhor ainda. Por isso trouxemos-lhe um nome que provavelmente já ouviu, embora não esteja disponível há muito tempo em Viana, apenas há um ano, de Sandra Oliveira. Sandra Oliveira é uma nordestina, do Recife, e que nas primeiras investidas em 2005 e 2009, vejam só, não gostou do que viu, não gostou de cá estar e depois, há um ano atrás, decidiu que Viana seria o ponto de partida para uma nova era na sua vida. Sandra, seja bem-vinda, muito obrigada. É um gosto tê-la aqui e, sobretudo, para nos falar desta área que tanto nos preocupa, que é o nosso bem-estar. A mente sã, corpo são, é tudo que nós queremos, claro, não é? Que sim. Mesmo os terapeutas. Claro, com certeza. Claro, isso em primeiro lugar, não é? Com certeza. Então, diga-me lá, quem procurar os seus serviços, eu esqueci-me de dizer que a Sandra está disponível, deixe-me tratar por Sandra, está bem? Sim, É mais simples. Sim. Está disponível dentro de horários que ela fixa e que poderá tomar nota daqui a pouco no contacto que lhe vamos deixar. Para já, nós queremos saber o que é que a Sandra faz nessas terapias, se é possível. As terapias, elas entraram na minha vida de uma forma, assim, bem sutil. Foi uma mudança inesperada até, e onde eu me encontrei. E primeiro, geralmente, quando você começa a lidar com as terapias, você terapeutiza-se, né? Porque sempre temos algo a ser trabalhado em nós. Torna-se estranho à partida? Todo o tempo. À partida parece estranho, é isso? Mas eu me identifiquei. Eu Pois. trabalhava em uma área que era a área burocrática e me identifiquei com essa área. E fui, aos poucos, me profissionalizando cada vez mais. Né? Eu já estou nesse caminhar há quase 30 anos. E também me graduei para adquirir melhores conhecimentos, principalmente científico, grande, com fisioterapia. Claro. E no Brasil, a fisioterapia também ela agrega essas práticas, tanto que nós nos consideramos fisioterapeutas integrativos. Muito bem. Então, como integramos várias práticas dentro com essa visão. É uma visão mais aberta. E isso é muito bom, porque todos ganham com isso. Exatamente. Quando me fala de visão mais aberta, eu presumo que essa visão é mais alargada da parte da medicina. Analisando outros aspectos. Aí está a solução do problema. É o X da questão. Exatamente. Portanto, como é que os médicos no Brasil reagem a essa, chamemos-lhe ajuda? Nós temos no sistema de saúde, né, do governo, foi colocado essas várias práticas dessas. Hoje elas são legalizadas e são muito bem aceitas. Ótimo. Muitos médicos hoje já estão assim, não só indicando, como também se especializando nessas práticas. Claro, porque cá já vamos tendo também alguma abertura já há uns tempos para essas práticas, no fundo, que são das melhorias do doente, do paciente. Sim. Muitas vezes nem é doente. Essa sua ação passa por terapias específicas, claro, na área da massagem, por exemplo? Nós temos, geralmente as massagens elas vêm de frente quando se fala numa prática terapêutica manual, claro, né? Claro. Elas são muito importantes, tanto que as massagens são milenares, não é? Claro que sim. E engraçado que quando eu paguei a cadeira de fisioterapia, que a graduação lá no Brasil é até muito maior do que aqui, são 5 anos. E as massagens entraram, todas as práticas que eu já fazia foram colocadas e para mim foi muito melhor. Claro. Né? Tanto que recorriam a mim quando queriam tirar alguma dúvida ou fazer algum trabalho.
Muito bem. E foi muito importante. As massagens, elas, como existem várias linhas, né, de tratamentos manuais, Claro. elas são de grandes benefícios, enormes. Se eu for enumerá-las. E depois temos aquele doente, entre aspas, que é extremamente sensível a agulhas, a tratamentos invasivos, essas coisas todas, aqueles que implicam tratamento no corpo através de materiais, não é? Sim. Eu acho que o papel do terapeuta, vamos chamar só terapeuta, que é o melhor, o mais adequado neste caso, o terapeuta tem uma função brutal até na aceitação dos tratamentos, não é? De melhoria, porque o doente não se sente amedrontado, portanto, à partida não há nada, em princípio, depende dos casos, não é? Sim. Mas não há materiais que tenha de usar a não ser as mãos e, no caso das massagens, claro. Eu não sei se a Sandra é reikiana, é? Também, pois imaginei que fosse. Portanto, tem aí uma panóplia de escolha, então, para as pessoas tem um leque tratarem. grande, né? Como eu falei, ao longo do tempo, eu fui adquirindo conhecimentos vários, porque assim, quando nós começamos a tratar uma pessoa, é um universo muito amplo, né? E você vai sentindo cada vez mais necessidade de ter conhecimento de como lidar com as infinitas coisas que vão surgindo. Pois. Aí é muito bom você ter um certo grau de conhecimento, porque você vai colocando no seu trabalho de acordo com aquela necessidade, né, que vai surgindo. Tanto que eu terminei desenvolvendo uma forma de trabalhar que nem imaginava no princípio, não? Não. Cada pessoa que vem para mim, eu trabalho de acordo com a necessidade dela. Eu uso, para você ter uma ideia, eu faço uso até da numerologia. Porque até pela data do nascimento dá para você saber muito sobre a personalidade da pessoa. Você pode indicar florais, não é? Que são os florais mais conhecidos, são os florais de Bach, que às vezes algumas pessoas não conhecem. Uma questão, assim, em relação à minha, talvez, um pouco de resistência de vir, foi essa questão da abertura, né? Ainda tem muita coisa, assim, que não é nova, mas que é novo para algumas pessoas. Sim, mas eu acho que está num campo de aceitação muitíssimo bom. Isso é muito bom. Já notou isso, não é? As pessoas aceitam muito bem essa parte, esse complemento à saúde. E é uma responsabilidade nossa, do terapeuta, para que as pessoas que não conheçam vir a conhecer. Claro. E se beneficiarem. Claro. Não é? Porque é de grande auxílio, principalmente nas prevenções. Porque o foco deve ser sempre em cima das prevenções. Claro. A gente não tem que cuidar depois que está doente. Em si, cuidar da prevenção, porque também é um trabalho de autoconhecimento. Claro. Quando eu tenho um paciente, eu trago para ele a autorresponsabilidade. Ele vai se submeter a uma técnica, a um tratamento, mas eu não vou ficar com essa pessoa 24 horas por dia. Muita coisa depende dela. Claro. Além do mais, da vontade de querer, não só ajuda, como também de querer se melhorar. Isso é fundamental, não é? Se não tiver, ou não confiar, ou não acreditar, as coisas não acontecem. Aí, de uma grande importância também de ter um conhecimento na área até da parte de psicologia, entende? Dos trabalhos energéticos, vibracionais. Sim. Um trabalho assim, multifatorial. Claro. Pois, porque o ser humano não aproveita as capacidades que tem, não é? Nem tem ideia. Nem tem tempo, ideias. Acho eu. Também, né? Tem essa questão. O campo de visão não lhe dá para chegar lá, porque realmente nós somos uma máquina complexa, não é? Muitíssimo. Muito complexa. E chegamos à conclusão, no fim, até nem precisávamos de continuar a conversa para sabermos que tudo depende de nós. Sim. De cada um de nós, da nossa vontade de estar, da nossa vontade de melhorar. E poderíamos enumerar vários casos. Leio muito sobre isso, sobre a capacidade humana de ultrapassar determinados obstáculos na vida. E realmente é uma questão de querer e de acreditar em si, no fundo, não é? Pois, o seu trabalho não é nada fácil. Mas é muito prazeroso. Claro, logicamente. Pôr uma pessoa a acreditar no que vai fazer e que lhe vai fazer bem e que vai ter de mudar, por vezes, mentalidade, que nunca se muda, mas pode-se moldar, não é? E a pessoa ter outra aceitação. Sim, acendemos luzes. Portanto, isso é um trabalho fantástico e que as pessoas têm
têm necessidade de confiar em quem está com elas, não é? É transformador, sabe? Sim, sem dúvida. Eu estive há pouco, acho que foi sábado, com uma paciente. Eu fiz uma postagem, que foi sábado, foi o dia da fibromialgia, dia mundial do paciente. Temos, não é? Aí chamou a atenção dela, porque ela é uma paciente que estava com esse quadro, e ela foi até a mim pedir ajuda. E ela vai gravar um depoimento de como foi importante e como foi transformador para ela. Ótimo. Ela me disse que passeou o domingo todo no centro histórico. Coisa que não fazia, se calhar, há muito tempo, estava com um humor totalmente diferente. Ela super dinâmica, ganhou mais ânimo, que ela não estava sentindo. E foi muito bonita a sessão. Foi muito emocionante, porque esses tratamentos, quando estão no campo emocionais, que na maioria das vezes são, né, as patologias surgem nessa área, aí é algo que, quando a pessoa consegue transmutar, ela... Transmutar nasce de novo, transformar. Não é? É um nascer de novo, e você nunca mais vai ser outra a mesma pessoa. Não, até porque se nós quando queremos resultados diferentes, a gente vai ter que fazer mudanças diferentes. Sem não dúvida. Vai ser mais... Em tudo na vida. Em tudo, né? Não é? E outra questão que você falou das médicos, da aceitação, e isso é muito bom, que eu até recebi uma paciente indicada por uma médica, uma paciente que está em tratamento com cancro aqui. Acho que nessa indicou... parte da falta de saúde, entenda-se, acho que as terapias são muito importantes. São muito importantes. E a pessoa que as faz, que está a administrá-las, é importantíssima, porque tem de passar exatamente essa confiança, que nem sempre é fácil, porque eu acho que um doente grave é desconfiado à partida. Depois tem aquela carga negativa do não vai dar, eu já sei que não consigo. Portanto, desfazer isso tudo e tentar que a pessoa parta dali com outro ânimo, com outra forma de ver a vida e de se ver a si próprio. Acho um trabalho fantástico. A gente resgata, né? Com certeza. Procura resgatar a confiança nele mesmo. Sem dúvida. E procurar olhar até a doença como algo transformador na sua vida. Porque Exatamente. Ela diz algo. Qualquer situação, ela quer dizer alguma coisa. Exatamente. É uma mensagem que está passando ali. E quando a pessoa consegue passar por isso e vencer aquela situação, você nunca mais é a mesma pessoa. Claro que não. E inspira ser outros. Ser vitoriosa inspira outros de uma derrota a superar, à partida, não é? De uma derrota à partida. Você inspira outros a se superarem, claro. a vencer os obstáculos, né? Porque desafios todos nós temos. Sim. Né? Em qualquer situação, mas o que dá gana de viver é isso. Isso chama-se viver. Né? Exatamente. A gente, a todo tempo, procurar ser um ser humano melhor. Escolher a vida, não é? Sim, escolher viver. Quando opta por seguir determinados caminhos até atingir a luzinha ao fundo do túnel, não é? É escolher viver, no fundo, porque até ali os caminhos eram um bocado tortuosos, não é? Isso é muito interessante, e eu acho que despertar nos outros a capacidade deles mudarem, de conseguirem atingir um patamar melhor, que está ao alcance deles, pelo menos mentalizá-los disso, acho que já é um trabalho fantástico e meritório da vossa parte, porque realmente têm feito com que muita gente acredite em si, portanto só é louvável, não é verdade? Demais, é gratificante. Agora, e às vezes nós paramos para pensar, não em nós, mas nos outros. Sim. Isto é um assunto de que se fala aqui muitíssimas vezes. Como é que nós passamos por uma fase menos agradável nas nossas vidas, que foi igual para todos? Vimos-nos com privações, e privações que nos colocaram mal, porque estivemos afastados da família, dos amigos, outros nem sequer tivemos tempo de nos despedir deles. Sim. Porque foi tudo tão rápido, tudo tão inesperado, e passou isso tudo, felizmente. Nós tentamos arrumar, mas não fez de nós melhores. Porquê? Qual é a sua explicação para isso? É o seguinte, às vezes, talvez tenha feito, sim,
alguma mudança em alguns. Em alguns Em para pior. alguns, Na grande parte para pior. Mas em alguns melhorou, sim. A oportunidade veio, mesmo que tenha sido dessa forma. Claro. Compreende? Isso pode ser para qualquer outra situação que possa surgir. Sem dúvida. Eu creio que uma coisa muito importante que é você ter uma base. Entende? Essa base, você precisa construir com o tempo. Certo. Porque seja o que possa vir, você ao menos tem essa consciência de que tudo passa. Mal ou bem, tudo passa, certo. Ou você pode, à medida que você foi se trabalhando, você vai superando, ressignificando. É a forma também de como você vê e lida com a situação. E isso envolve, dentro do meu trabalho, a conscientização dos campos vibracionais, os campos sutis, o campo de energia. Compreende? Um exemplo, diante dessa situação, eu estava no Brasil, mas eu senti que algo ia acontecer, antes de acontecer. Eu estava com as malas prontas para vir para Portugal, em 2020. E eu olhava para a mala, eu sentia uma angústia, uma coisa muito ruim. Ainda bem que não comprei passagem, e aconteceu. E lá deve ter sido até o fato, terrível, não é? Veja, Imagina. mas o fato de eu ter esse conhecimento me deu um suporte de lidar com isso da melhor forma possível. E eu passei todo o tempo trabalhando, ajudei pessoas mesmo à distância, que eu tenho trabalhos à distância. Mesmo à distância, eu pude ajudar pessoas. Fiquei acompanhando tudo e acompanhando principalmente de um outro ponto de vista, tudo que estava a se passar. Certo. É algo que eu talvez não possa falar aqui, mas olhando de um outro ângulo. E tudo transcorreu bem. Foi um momento que eu cresci muito, porque eu fiz cursos, estudei, interagi com pessoas. Aproveitou o e tempo, fazia trabalhos à distância também, compreende? Eu sei que para algumas pessoas foi um desafio grande, mas quando você não tem uma base de saber, principalmente, estar com você mesmo, entende? Lá vamos nós à ponta da partida, não é? Aí fica complicado. Esses trabalhos também ajudam, eles não são só trabalhos, ferramentas físicas. O trabalho, eu creio que principal é isso, é você se autoconhecer, saber ao menos quem você é, o que está fazendo aqui, seu propósito de vida, seu propósito de alma, e você procurar estar bem com você. Porque interior, partindo daí, todo o resto se transforma. Nunca é o que está fora, é o que está dentro. Primeiro é dentro de nós. Aí quando acontece essa transformação, o mundo pode desabar, mas você está ali, ó. Claro. Ciente de que pode acreditar em si, não é? Íntegro. E até preparado para qualquer coisa que possa vir, com um tema tabu, que é a passagem, que a gente chama de morte. Não é? Por que não? Também ter essa compreensão e estar preparado para algo que é inevitável acontecer. Sem dúvida. Não tem como fugir. Não. E como lidar com isso, não é? Compreendeu? Até isso é importante também, saber administrar e lidar com as perdas. Claro. Não é assim tão simples, mas muito, é de muito complicados de entender, não é? Assim, à partida, sem rede. Nós estamos sempre sem rede, não é? Estamos sempre sem suporte físico. Portanto, há que melhorar os outros suportes, não é? Sim, é importantíssimo melhorá-los. A Sandra tem um gabinete, certo? Sim, tem um gabinete aqui. Já agora diga-nos onde é, que é para quem nos ouve. Se quiser procurar e se tiver hipótese de as atender. Meu gabinete, ele fica na rua Ernesto Roma, número 361, loja 2. Então, a rua Ernesto Roma, loja 361. Número 2 da loja. Número 2, pronto, loja número 2. Essa rua situa-se onde? É perto daqui? Fica aqui pertinho. Ali para cima, do talvez, Talho Verde. Valverde. Por aí? Talho Verde. Subindo tem a cadeia. Sim. Para quem vem pela avenida, aí a primeira rua é à esquerda. À esquerda. Que fica o cemitério, assim, mais adiante um pouco. Sim, pronto. Exato, é isso. É o Talho Valverde. Sim. A referência. E mais uma lavandaria que tem ali, exatamente, tem a já lavandaria. sei. Era onde eu estava a pensar.
Portanto, já sabe, tome nota da morada, do endereço, e já agora o número de telefone. O número é 935 Sim. 04904. Portanto, já sabe, basta um telefonema para marcar uma consulta, se assim pretender, pelo 935-604-904. Depois da pessoa chegar, o que é que a Sandra faz? Quando o paciente chega? Sim, sem conhecer. Imaginemos que não conhece a pessoa. Acho que uma breve conversa, né? Para a pessoa se sentir à vontade também. À vontade e quais das práticas terapêuticas que vão ser pertinentes, né, naquele momento. Que é dentro do ramo da medicina que a gente vai na queixa principal, né? Claro. A queixa principal. E pronto, e termina aqui. A maioria dos meus pacientes se tornam amigos, porque também são trabalhos que envolvem muita intimidade, né? Claro. Mas eu gosto de frisar também que as práticas não necessariamente precisam ser de toques, que às vezes algumas pessoas sentem alguma resistência natural. Por causa do toque corporal, não é? Nem sempre, não é? Nem sempre a necessidade de toque. Tem práticas que são energéticas, tem práticas com cromoterapia. Claro. O próprio Reiki, né? Eu tenho parcerias também com o trabalho da Ayurveda, além das massagens terapêuticas que eu agrego várias práticas de terapias que eu posso colocar junto com a massagem, que eu também tenho formação na linha das terapias orientais. Uhum. Aí eu trabalho com os microsistemas, e um dos microsistemas que eu trabalho já há bastante tempo, que é a reflexologia podal. Muito bem. Que ela tem um grande reconhecimento, já até pela OMS, ela é indicada para pacientes com cancro também, que trabalha muito a imunidade, pessoas para qualquer idade, até criança. E também tenho a barra de axis, também sou formadora, né, da reflexologia. Então, qualquer dia temos aí um curso a decorrer. Eu tenho para reflexologia, para você aprender e para usar no dia a dia, usar com os familiares ou situações emergenciais. É muito importante essas práticas. Então, não é? Né? Tanto que no Oriente as pessoas, é muito comum, não é cultural, as pessoas saberem e usarem para qualquer situação que surja, não vão remediar. Remediar quer dizer... Claro, não vão resolver, não é? Com uma medicação, que é uma coisa que você sabe que, com um simples toque em algum lugar relacionado àquela situação, você tendo esse conhecimento, você faz uso de forma natural, sem ser invasiva, sem correr risco das contraindicações que alguns medicamentos... Que é importante também. Isso se for um caso que seja possível. Não estou dizendo que não se procure uma ajuda, mas às vezes são coisas assim tão simples, como antigamente se fazia uso dos chás, né, nossos avós. Claro. É voltar a ter essa interação também, né? Porque o meio, o ambiente, você encontra muitas coisas que nos podem ser úteis. Aqui mesmo, essa cidade é belíssima. A natureza ela é muito favorável. E fértil nesse aspecto. Né? Nós temos tantas ervas. Até em abraçar uma árvore você já se cura. Deitar numa relva, o sol em si, né? Os benefícios do sol. Eu tenho tratamentos que basta levar a pessoa para ficar um pouco num parque. Você já volta para a pessoa. Claro que sim. Né? Exatamente. Nós temos recursos que a própria natureza, que nós fazemos parte desse meio, podemos nos auxiliar com ela, sem precisar. Porque somos parte integrante. Não vivemos sem ela, não é? Nem ela sem nós. Aí a necessidade de manter-se em equilíbrio. Claro. O objetivo é trazer o equilíbrio. E no equilíbrio está a saúde, de uma forma genérica, né? Quando se tem o equilíbrio. Tem toda a razão. Equilibrada, como vês, está a nossa conversa. E entre a nossa conversa e a música que a Sandra escolheu, nós vamos optar agora pela música que ela escolheu e voltamos daqui a pouco. Até já. FM. Retomando a nossa agradável conversa e curiosa conversa, eu queria propor aqui uma hipótese de consulta com a nossa terapeuta Sandra, propondo-lhe o seguinte: eu vou marcar uma consulta no seu gabinete. Sim.
e vou chegar lá e não me vou queixar de nada. E entrego-me nas suas mãos para descobrir o que é preciso fazer comigo. É possível? É claro. Claro que é, não é? Sim, sim. Portanto, se nos está a ouvir e se optar por esta situação, saiba que não está a propor nada de difícil nem de complicado à terapeuta, porque ela sabe muito bem. Se calhar até é muito mais fácil do que estar a dizer que tem isto, tem aquilo, precisa disto, precisa daquilo, e esquece de outra coisa que é importante, não é? Com certeza. Portanto, o melhor é a gente ficar calada e esperar pelo que vem, não é? O desconhecido, por vezes, é agradável nestes casos, porque o que dizem acerca de nós, do nosso corpo, da nossa alma, da maneira como estamos, isto não tem nada a ver com religiões, atenção, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com crédito em nós próprios, desde o princípio que se falou nisso. Portanto, se pretende realmente saber mais algo e que não sabe, olha, eu vou nessa expectativa, palavra de honra. Será muito bem-vinda. Obrigada. E eu vou gostar de ir, com certeza. Eu conheci a Sandra numa situação inédita. Eu fui a um chá, nós nem nos falamos, sequer, e fiquei a saber que ela que era terapeuta porque teve uma atitude de veras interessante e engraçada. Distribuiu pelas pessoas presentes um cartão com morada e com indicação do telefone para aproveitarmos uma massagem, não foi? Foi isso. E eu fiquei interessada em trazer a Sandra aqui porque estes temas são do gosto geral, toda a gente gosta do desconhecido, daquilo que não entende por vezes e que nos pode facilitar alguns aspectos da nossa vida. Portanto, todos nós temos uma pontinha de curiosidade por estes temas, por estas práticas, no fundo. Falou-me aí que era reikiana. Eu, em tempos, há uns anos atrás, ouvi falar de uma coisa que não sei se estará por dentro do assunto, mas está com certeza, que se chama reconexão. Há um médico internacional que vem a Portugal de vez em quando fazer umas palestras, faz uns tratamentos, cura pessoas ao vivo. Foi isto que me disseram. E eu realmente já tentei saber, porque gosto de estar por dentro destas temáticas, acho interessante. E a reconexão é, sim, uma coisa tão diferente do que já existe. Isto poderíamos ir para as taças tibetanas, por exemplo, e outros aspectos. O pêndulo, por aí fora, que se calhar a Sandra utiliza. Utilizo dentro da mesa radiônica. Da radiônica, não é? Sim. Portanto, esta prática é muito diferente do que estão habituados a praticar? Não, são práticas interligadas, né? Vibracionais, energéticas. Todas elas visam ajudar o ser humano. E a energia e o universo estão sempre de mãos dadas nesta questão, não é? Isso foi uma coisa que eu já reparei. O objetivo de todas essas práticas, mesmo que tenham nomes diferentes, ou talvez sejam um pouco diferenciadas, mas é ajudar o ser humano a enfrentar os processos que surgem no dia a dia. Exato. E principalmente a nível da dor também. Das das dores, emoções. E daquelas dores provocadas exatamente pelas emoções que não doem, não é? Não. São dores que não se sentem fisicamente, sim, mas que se sentem no interior de nós mesmos. Aquelas que nos machucam, e situações que às vezes as pessoas não sabem nem o porquê. Claro. Que às vezes ocorreram no útero da mãe. Exato. Entende? E termina que interfere no dia a dia, né? Na vida da pessoa, em tudo. Traumas que ocorreram na infância. E o subconsciente, ele apaga, às vezes, essas memórias. Mas, como uma forma de prevenção. Pois. Aí essas práticas vêm para ajudar nesse processo de cura. Mas desculpa interromper, são a razão, muitas vezes, de certas coisas não correrem da melhor maneira. Sim. Porque estão ali camufladas, não é? Sim. E são a razão da pessoa até ter um comportamento diferente. Ter comportamentos diferentes, desenvolver ao longo do tempo um certo quadro depressivo, apatia, várias situações. Relacionamentos, principalmente, relacionamentos que não dão certo, porque às vezes são padrões que se repetem. Sim. E é inconsciente.
E quando a gente começa a entender isso, a gente termina saindo até do julgamento. Porque às vezes a gente julga, né? É muito comum, né? Vícios também. Né? Essas práticas, nós estamos, eu posso dizer para você, em um momento maravilhoso. Por isso que, mesmo que possamos ver situações terríveis que às vezes nos são mostradas, mas se você olhar de outra forma, outras possibilidades de que possa existir para que seja uma ajuda para alguma situação, existe. Claro. O universo hoje, nós estamos dentro de um campo vibracional, né? Aí onde entra a física quântica, é um pouco complexo explicar isso aqui agora, claro, mas isso já é mais complicado. Mas dentro de um campo de vibração, onde tudo está acontecendo mais tem quase rápido. A ver com magnetismo, não é? Também. Quase que sim. É da família, sim, pronto. Sim, digamos que é um dos ramos, não é? Mas as coisas estão aceleradas. Mesmo que você não entenda nada disso ou não queira compreender, mas não tem como você não perceber que está tudo muito acelerado. Um exemplo grande é o tempo de horas. Antes, nós sentíamos que o tempo passava mais lento. Hoje, é tudo muito rápido. Quando você vê amanhecer o dia, já é noite, os dias, as semanas, às vezes você esquece até que dia da semana é. Compreende? E isso está acontecendo aceleradamente. Tem uma explicação para isso, pena que não vai dar tempo de explicar isso, porque eu estudo também outras áreas que explica isso. Tem essas... compreende mais, enfim. Claro. Não dá tempo para todos. Não. E também são assuntos assim que eu não sei mais se complexos também, são mais não é? complexos. Mas em falando nisso, as práticas terapêuticas, todas essas, que existem muitas surgindo até, como por exemplo, barras de Axis, está há mais ou menos uns 30 anos, começou nos Estados Unidos, é uma ferramenta maravilhosa para pessoas que têm problemas de crenças limitantes, que têm problemas... Está a falar das barras de aço? Sim, barras de Axis. Que são colocadas no corpo conforme a necessidade? Não, são toques sutis na cabeça, 32 pontos, barras de acesso à consciência. É uma prática terapêutica. Desculpe, eu percebi outra coisa, mas há uma prática também em que se usam umas barrazinhas de... magnetoterapia. Exatamente, eu estava a confundir com isso. Tinha percebido essa barras energética que você toca, são 32 pontos que você toca na cabeça, e ela faz uma comparação que nós fazemos assim, com um computador, né, que é a nossa nosso máquina, cérebro é um computador complexo com um computador comum, normal, né? Às vezes já não é normal. Às vezes você precisa formatar o computador quando ele está com muita informação. Exatamente. É um exemplo bem basiquinho, mas que explica quando nós tocamos sutilmente na cabeça, ele faz com que você libere... há um refresh. Você libere campos para acessar outros. É bom, principalmente para as pessoas que são muito hiperativas ou usam muita mente e às vezes está com aquela sensação de que a cabeça até aumentou de tamanho porque está tão cansada, a mente pesada. Aí quando você faz, é tipo como se fosse uma limpeza, aí você dá acesso a receber outras informações, que às vezes você quer resolver alguma coisa e não sabe como resolver. E de repente dá aquele start assim, nossa, por que eu não pensei nisso? Claro. É uma das ferramentas que eu também uso e que também é de grande auxílio. Isso é só um exemplo do que pode fazer, mas pode fazer muito mais. Exato. Estou a ver. É muito vasto esse campo. É como eu falei antes, não se atém apenas aos toques. Os toques são importantes, claro. Traz até aquela sensação de maternagem, né, do acolhimento. Claro. É muito importante para algum paciente, por exemplo, depressivo, ele precisa... às sentir vezes, a mão na mão e outros aspectos. Que é uma questão muito que a fisioterapia antes não existia essa interação, esse contato assim com o toque. Era só máquina. Claro. E as pessoas sentiam falta do toque. É importante, muito importante. Claro que sim. Compreende? Até porque às vezes nós transmitimos até o nosso calor humano que vai transformar a vida dos outros, não é? Ou pelo menos vai melhorar em certos aspectos se estamos bem. Sim, se estamos bem. Claro. E olha, é um trabalho sobre-humano para o terapeuta. Ele tem praticamente quase que a obrigação de estar bem.
Pois é. Porque como é que eu vou ajudar pessoas se eu estou em desarmonia e Claro, desequilíbrio? isso tem a ver não é? com o amor também. Como é que eu posso gostar dos outros se não Se eu gosto de não mim, gosto não de é? mim, Estamos cheios de exemplos que podemos aqui falar que toda a gente conhece, E a não gente é? cresce muito com tudo isso, sabe? Certo, Cresce sim. E acho que é a principal vantagem de tudo isto é fazer-nos crescer, porque ao crescermos entendemos o que se está a fazer, Sim, aceitamos os outros de outra maneira sim. e se calhar até vemos a vida de outra forma também. Com certeza. Apesar E o mundo todo apesar de se andarmos a transforma. tropeçar muitas vezes, não é? Das coisas não serem muito fáceis, acabamos por ter estas muletas, não é? Mas nós Que nos contribuímos para o ajudam, mundo melhor. exatamente, Compreende? que nos ajudam a caminhar, não é? Às Pessoas vezes- como a Sandra. É claro, é isso. Eu acho que é sempre vantajoso. Desde que não se vá a uma consulta sua, pensando que se vai saber que a prima que fez não sei o que é e que a tia que atirou não sei quantos, não é? Pronto, não é isso que se pretende com o trabalho que faz. Que ainda há um bocado essa ideia de que o terapeuta, como é o seu caso, que anda por outros lados. Não anda nada. Simplesmente tem outras capacidades que qualquer cidadão comum não tem porque não explorou, possivelmente, e não se dedicou. E essa é que é a função do terapeuta, é a ajuda, é a pessoa ter vontade de procurar, porque sabe que é ali que vai encontrar a descarga das emoções más, e olha, não sei como é que é de explicar isto para se perceber, mas acho que é isso, não é? E sair de lá outra pessoa mais leve e ao mesmo tempo mais tolerante, que é uma palavra que eu gosto muito, mais tolerante, mais maleável até. Compreensivo, né? Sim. E sem julgamento. Isso é que é, isso era o principal, mas nós vivemos num país em que o julgamento é constante. Já notou isso também, não é? Mas... As pessoas julgam muito os outros, julgam, mas quando são julgadas não gostam. Mas geralmente o que incomoda no outro está na gente, né? Até claro. a gente ter essa compreensão de acolher isso. Eu não estou falando isso julgando, né? Como se fosse. Até porque eu estou no aprendizado. Quando eu me vejo algo que me incomoda no outro, está em mim. Aí eu tenho que olhar para mim. Pois está, claro. Claro. Um aprendizado é constante. E cada um de nós é um ser livre. Cada um faz o que acha que faz bem. Se não estamos de acordo, não temos que estar, não é? Pois. Temos de aceitar ou não, não claro, é? Ou nos afastamos, ou nos deixamos estar. Afinal, é tão simples. É, e resolvia-se com tanta facilidade. Para que é que se complica, não é? Isso. Mas nós, infelizmente, estamos cheios de exemplos, pelo país fora, e a vários níveis estamos cheios de exemplos de julgamentos precisos ou imprecisos, não sei, necessários ou não, mas a verdade é que eles existem e depois isto tudo contamina a sociedade, não é? Nós acabamos também por estar sempre em constante julgamento com os outros. Nós, entenda-se, a maioria das pessoas. Sim, ou alguma parte das pessoas. Compreendo. E agora, posto isto, vai começar os seus cursos, Vai começar cursos de... Os cursos, eu deixo eles livres. Eu posso dar até curso individualizado. Certo. Não preciso fechar turma, porque eu formo pessoas que querem aprender para usar no dia a dia. Exatamente. Não é para formar profissional, para trabalhar com isso. São pessoas para aprender uma ferramenta que você pode lhe ser útil em qualquer situação da vida, em qualquer momento. Claro que sim. Porque nem sempre o lucro está em primeiro lugar, não é verdade? Não há necessidade nenhuma disso. É consequência. É consequência. Mas neste caso, as pessoas que procurarem fazer o curso, não é com certeza para lhe fazer concorrência, logicamente. É para cada um saber determinadas coisas, que nunca se sabe tudo, não é? Saber determinadas coisas de que se pode valer, ferramentas de que se pode apropriar, digamos assim, para melhorar a vida dos seus e a sua. Sim. Exatamente. Eu dou muita formação para cuidadores. Pois. É de grande importância, né? E bem falta faz. Olha, um cuidador que está ali, às vezes fica, claro, faz o que está ali na planilha, mas se souber de uma ferramenta que pode agregar... Claro, que seja diferente, não é? Que seja diferente e que pode ajudar mais ainda aquela pessoa que está precisando. Né? Sem dúvida. Aí
É muito bom. Uma mãe que tem as crianças, né? Quando eu comecei nessa prática, a minha filha era criança e ela fazia uso, ela mesma pedia quando estava doente. E era muito importante porque eu trabalhava a prevenção. Quando tinha aquele surto virótico na escola. Sim, ou sim, com sim, os normais, não é? Aí eu já cuidava da prevenção. Claro. Ela, às vezes, nem adoecia. Que engraçado. Porque, o exemplo, a ferramenta que eu mais usava era a reflexologia. Pois. E a reflexologia, você explora todo o corpo, porque é um microsistema do corpo nos pés. Nossos pés têm 72 mil terminações nervosas. Exatamente. As As extremidades são assim, não são? Mas os pés. Os pés pelo ainda mais. fato dele não só suportar o peso do corpo, é uma parte esquecida até. Né? Nós tratamos do corpo todo. E os pés são sempre a última coisa a tratar. E ele acumula toxinas, porque a circulação de retorno às vezes não é deficitária. E geralmente acumula-se junto no lugar onde está com problema. É muito interessante essa prática, porque quando você toca no ponto que está sensível, a nível do sistema nervoso, como ocorre isso, ela provoca uma reação. Ele vai para o sistema nervoso central, aí volta a resposta para o lugar onde está com problema para ser corrigido. Muito bem. O mínimo que faz é equilibrar tudo, mas ela ajuda a prevenir e tratar algumas situações. Nós não prometemos cura. Todos os trabalhos são trabalhos que complementam o trabalho da medicina convencional, claro. Tanto que alguns médicos já abraçam. Tem um médico que eu conheci em Lisboa, um médico que ele tem uma clínica voltada com essa mentalidade, que é semelhante a um médico bem famoso no Brasil, que é o Dr. Lá Ribeiro, que é o Dr. Manuel Pinto. Eu estive na clínica dele, fiquei encantada. Tem livro editado e ele foca muito nessa questão do cuidado, de que ele tem um lema que é um trocadilho que é um pouco estranho para mim, né? Chega novo a velho. Não é? Certo, percebe-se perfeitamente. Você, mesmo com uma certa idade, mas você está com saúde e com a disposição de uma pessoa, deve ser, não é? De uma pessoa Exatamente. jovem. E ele incorpora essas práticas. E eu fiquei encantada, porque o livro dele é tudo que está na minha linha de pensamento dentro dessa linha de trabalho. Como é importante isso. Eu estou aqui, eu vim para cá para trazer essa possibilidade de também poder ajudar. Muito bem. É como chegar novo a velho, é um bom princípio. Mas nós já temos tantos velhos novos. Não é? Por vezes parece que a camada jovem às vezes está mais velha do que... Estou a brincar. Mas é tudo estejam muito... vivendo ao momento. Parece que é tudo sem interesse, sem... Eu percebo. Fala-se em qualquer coisa. Sabe o que eu percebo? Falta de ânimo, não é? Talvez nós que estamos de fora percebemos, mas eu não sei se é como se eles tivessem sem ser eles mesmos. É isso. É como parece que perdem a vontade de tudo, não é? Talvez são tolhidos, um pouco, não é, dentro da... Mas, enfim... Também isso as educações são diferentes. Envolvem muitos fatores. As possibilidades que têm hoje, a rapidez da informação, a informação em demasia, sei lá, a falta de necessidade, a falta de necessidade de procurar informação. Porque nós hoje estamos... Está vindo muito mastigado, está vindo tudo muito mastigado. Agora, está tudo feito. Eu estava analisando os índices, né, de um estudo recente na Universidade do Porto, que fizeram das patologias mais comuns. Estão as osteoarticulares, diabetes, problemas com depressão. Eu sei que esse algo, está realmente a proliferar. Eu não sei o índice de... Mas é alto. O índice de outras situações que mas já advém disso. Mas a depressão é alto, realmente. Mas, pronto, são situações assim que são mais evidentes e que requer um certo cuidado, porque isso é questão de saúde pública. Claro. E que começa muito cedo. E começa cedo. Contrariamente ao que acontecia uns anos atrás. Ou então não havia percepção, não é? Claro, e eu vejo uma certa deficiência, assim, um pouco na saúde pública, até chegar
num cuidado Como deve ser. como deveria, compreende? E leva um certo tempo, às vezes, e esse tempo que leva pode se perder uma vida, né? É claro. Aí, Quantas vezes, não é? pois, ele entendeu o que eu falei, né? Mas, enfim, é o que tem dentro do sistema. É claro. Né? Agora, claro. eu gostaria de também enfatizar as pessoas, porque às vezes tem pessoas que precisam de tratamento e ficam preocupadas com a questão financeira. Claro. Mas eu procuro ser flexível, Claro está. porque eu acho que... Mas não pode resolver os problemas do mundo, não é? Não. Aí é que Procuro está. ser flexível, ser compreensiva, mas contanto que o outro também se permita. Essa questão de se permitir é muito importante. Pois eu acho que tudo parte do tal computador que está aqui em cima, não é? E que a partir daí é uma mudança de algumas, sei lá, de algumas bateriazinhas, não é? Uhum. Basta isso às vezes para melhorar a nossa condição de vida. A nossa aceitação até dos problemas, sei lá, temos outra forma de os resolver e com mais calma. Porque neste momento acho que as pessoas vivem um nervosismo coletivo. E tudo nos altera, é a pessoa que nos ultrapassa de carro, é a fila do supermercado, é a fila do médico, enfim. Nós temos de passar à frente, arranjar artimanha para conseguir chegar lá mais depressa. Assistimos a isto hoje em dia. E lá está o que eu queria dizer há pouco. Eu pensava que as pessoas teriam ficado mais compreensivas, mas não ficaram. Ficaram mais preocupadas consigo próprias. É uma reação natural do medo. E é uma defesa. É uma defesa. Também. É uma defesa, sim. Analisando sim. assim, um pouco. Tem muito a ver disso, é uma defesa, é reação, né? Mas que não deixa de não ser algo que pode interferir nos relacionamentos. É preocupante. É preocupante. É preocupante. Aí daí o autoconhecimento, né? Importantíssimo. Portanto, é o que resta desta conversa toda. O que resta não. O ponto importante é que nós nos conheçamos melhor. Sim. Para aceitarmos melhor os problemas da vida e aquilo que temos de resolver no dia a dia. E se assim o fizermos, já estamos a jogar em casa com certeza. E ter a consciência de que somos capazes. Ora, exatamente. O acreditar em nós também é a pedra do toque, sim, não é? Sim, tem de ser o rubizinho. Sim. Sandra, foi um gosto tê-la aqui. É sempre uma conversa interessante esta que fala do nosso interior, da maneira como nós nos vemos e vemos os outros, o que podemos fazer para melhorar a nossa relação com os outros, com a vida, com o sistema, com tudo. E espero que um dia próximo venha cá falar-nos noutras coisas, cursos que está a implementar, sim. ações que vai fazer, porque é interessante sempre passarmos esta informação para o exterior, até para as pessoas valorizarem o nosso trabalho, não é verdade? É claro. Tem de ser. Portanto, olha, resta-me desejar-lhe maior sucesso na sua caminhada por Viana. Eu amo demais. Eu escolhi ficar aqui porque eu sou apaixonada. E vai se sentir bem, vai ver. Já estou. Parece que isto às vezes é um bocado diferente, que é assim um bocado inóspito até. Há momentos em que a gente pensa isso, mas não é. Não é? As pessoas, no fundo, são acolhedoras. Sim, nós gostamos que gostem de nós. Sim. Isso também é importante. E vai ver que vai ter uma vida extremamente agradável aqui, que é o que eu lhe desejo. Já estou. Ótimo. Já estou sendo muito bem acolhida. Pronto. Só tenho que agradecer. Ótimo, ainda bem, isso é muito bom de ouvir. Deixa-nos felizes, claro. E esperamos que também esteja feliz desse lado. Com a nossa companhia, habitualmente ao sábado e à segunda-feira. Já sabe que impreterivelmente nós esperamos por si. Fique bem. Até breve. FM